Oi, gente, boa noite, tudo bem? Se puderem dizer se estão conseguindo me ouvir. Deixar uns minutinhos aí pro pessoal começar a entrar. Daqui a pouco a Fernanda entra também pra gente começar a conversar, tá? Olhando se puder confirmar se está conseguindo me ouvir. Boa noite, gente. Mirela, boa noite. Oi, Alane, tudo bem? Boa noite, obrigado, tá? Só esperar dar uns minutinhos pro pessoal começar a entrar aqui. Eu vi que a Fernanda já tinha entrado, aí Fê, se eu estiver por aí, só tu pedir pra participar que eu te aceito, tá? E a gente começa a nossa conversa aqui. Vou falar um pouquinho sobre CGU, algumas notícias aí que está previsto no novo edital também, né? Vamos tentar ver se a gente sabe alguma coisa, alguma notícia interna, né? Tava lendo hoje que saiu alguma coisa sobre o interesse no novo edital da CGU. Vocês estão conseguindo me ouvir, né, gente? A Fernanda tá com um probleminha ali, mas vocês estão me ouvindo bem? Tá pausado o vídeo, tá andando. Vocês conseguem me avisar? Se quiserem mandar alguma pergunta aí, fica à vontade, tá, gente? Mas acho que agora vai dar certo. Agora deu certo. Oi, tudo bem? Tudo bem, tá me Tudo ouvindo bem? bem? Deixa eu arrumar aqui meu áudio. Agora sim. Show de bola. Tá me ouvindo bem, né, Fernanda? Então tá bom. Eu não Sim, tô te ouvindo bem, mas a gente vai conseguir conversar mesmo assim. Como o pessoal tá começando a entrar ainda, né, tá... Eu vou pedir que tu fale um pouquinho aí, se apresente, fala o que que tu faz atualmente, onde tu mora, se apresenta pra gente aqui. boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda, atualmente auditora de controle de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Eu tenho 33 anos, atualmente estou morando em Mato Grosso do Sul, mas estou lotada na no órgão central, na cidade de Brasília. E a gente está aqui hoje nesse bate-papo para eu contar um pouquinho da minha história para vocês e falar sobre esse processo que não foi. Beleza, eu acho que agora vou conseguir te ouvir melhor.
Fernanda, falaste que hoje tu tá entre Mato Grosso do Sul e Brasília nesse deslocamento ali, né? O teu esposo, ele também é concurseiro, né? Ele é recém-aprovado, tá lotado no Mato Grosso do Sul, né? Isso. Meu esposo, ele é da BRF, né? E a locação dele foi para cá, para Mato Grosso do Sul. E aí, tendo em vista que, que a gente está com essa dinâmica do trabalho híbrido, né? Lá na controladoria, eu consegui passar, eu fico parte do tempo aqui, parte do tempo lá. Isso realmente é uma grande vitória, porque sou recente, né, dentro da casa, mas aí eu estou conseguindo, a gente fica parte do tempo aqui, parte do tempo lá, e a gente está conseguindo se organizar assim até ver como que a gente vai desenrolar essa dinâmica, a gente consegue ficar aqui ou ir para lá, mas nesse momento a gente está assim. A tua história de concurseiro é bem interessante porque tu tinhas um cargo, né? Tu já tinha sido aprovado, estava nomeado exercendo um cargo e tu resolveu sair para se dedicar exclusivamente ali para os estudos, para ter mais tempo, enfim, para ter uma cabeça melhor também, né, para estudar. Fala um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foi essa decisão, se em algum momento tu de repente se arrependeu, pensou em voltar atrás. Então, assim, como eu vim de família simples, sempre participei das minorias, né, como mulher, como negra, como pessoa de baixa renda, eu sempre entendi que a importância que o estudo tinha na minha vida. Assim. Então, eu sempre estudei, sempre tive a oportunidade de fazer faculdade, tal, sempre caminhei nesse sentido. E eu era concursada, passei no concurso daqui do estado, eu sou natural de Minas Gerais, eu passei no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais e trabalhei por lá durante 7 anos. Assim. Só que durante os 7 anos eu entendi que não me adaptava à rotina do trabalho, não gostava muito da dinâmica, da cultura do órgão e tal, não me adaptei muito bem. E aí, como eu já fazia, eu sou graduada em comunicação, e aí decidi fazer contabilidade, vi que a carreira que eu escolhi não tinha nada a ver com o trabalho que eu fazia, aí eu optei por deixar. Isso assim, foi sempre, na verdade nem foi uma decisão sempre pensada. Assim. Eu sabia que eu queria sair né, do cargo que eu estava, mas nunca pensei realmente em deixar o emprego. Assim. Só que aí chegou um período que não dava, que eu não estava conseguindo conciliar, eu estava muito estressada, não estava conseguindo conciliar trabalho e estudo. E depois de muito acompanhamento com terapeuta, com médicos e tal, depois de fazer um planejamento financeiro, eu optei por abandonar o cargo. Assim. Depois de muita discussão, família aqui, não abandona, não pede exoneração, pede um atestado, pede um afastamento e tal. Mas eu sempre entendi que só o afastamento não me possibilitaria crescer, porque eu ficaria vinculado àquele cargo, que é uma responsabilidade, né? É um cargo, é uma remuneração fixa ali, eu já tinha projetos, já tinha feito projetos né, daquela carreira, daquele emprego, daquele salário, e mesmo assim, e ainda assim eu consegui me organizar, que realmente foi uma decisão muito difícil, eu não posso dizer que foi uma decisão fácil, assim, eu estava chateada com o emprego, abandonou o emprego, não foi bem isso, assim, foi uma decisão muito difícil, mas eu decidi abandonar o emprego porque eu sabia que eu queria seguir a carreira de auditoria. Desde que eu entrei no curso de contabilidade, eu sabia que eu queria seguir a carreira de auditoria e optei por abandonar, tá? Por abandonar, por deixar, né, por pedir exoneração do cargo. E aí me dediquei exclusivamente ao estudo durante esse. Em algum momento assim tu oscilasse, Fernanda, tipo, tu falou, putz, não deveria ter me afastado, agora estou pensando, será que eu não passo mais e vou ficar. Enfim, fala um pouquinho como é que foi esses momentos também. Que teve momentos de alto e baixo no teu estudo, assim, de frustrações, né? Normal, né? Como é que em algum momento se questionou assim, a tua decisão? Tu acha que ela valeu a pena? Tu aconselharia alguém a fazer isso? Então, em relação a mim, assim, eu não arrependo, acho que em nenhum momento eu arrependi de ter exonerado do cargo, porque já era algo que eu não queria fazer mesmo. Mas o peso da escolha foi muito difícil, principalmente porque eu peguei um período de estudo pandêmico, né? E aquela coisa, nunca mais vai ter concurso. Nunca mais vai sair concurso, e como eu fiquei 2 anos, né, presa, literalmente, só estudando para concurso.
Então, assim, foi muito, muito desesperador, assim, de a gente acreditar que não vai dar certo, porque nesses 2 anos não tinha prova, né? Nesses 2 anos eu fiz 2 concursos, assim, então não tem como você testar se tá bem, se tá indo, se tá fluindo. E aí depois, quando sai o concurso, sai um atrás do outro e a gente tem que meio que focar em alguma área, em alguma carreira, porque senão não flui, né? Os resultados não saem. Então, eu, eu não, nesse sentido, assim, eu não me arrependi, porque era uma decisão mesmo que eu queria ter tomado, mas não foi mesmo assim, não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil de falar assim, eu indicaria para alguém sair do emprego, assim. Não indicaria, porque tem que ser uma decisão muito bem pensada, sabe? Tem que ser algo muito centrado, porque eu, por exemplo, imaginava passando num concurso de 2 anos, demorei 4. Nós tivemos uma pandemia, assim, sabe? Então, assim, dentro do meu planejamento, saiu tudo fora do planejamento, assim, de tempo de estudo, que a gente pensa que vai estar 2, 3 anos, eu consigo ficar estudando. Mas talvez você não consiga pensar que eu tenho que ficar estudando 5, 6, porque não dá muito para prever, assim. São muitas provas, mas são fatores externos que a gente não pode controlar. Eu não arrependo mesmo de ter tomado essa decisão, mas foi algo muito particular no meu caso, porque é um sonho mesmo que foi realizado, algo que eu queria mesmo, assim, mesmo com os altos e baixos, assim, a gente fica muito frustrado, por exemplo, que demorou muito tempo, né, até a gente conseguir uma aprovação, é muito frustrante você ser reprovado. Eu tive muitas reprovações, e aí você vai ficando desanimado mesmo, você vai ficando desanimado e tal, mas não fala assim, eu deveria ter voltado para a carreira anterior. Eu não tive. Não vou falar que eu não tive, porque foi muito tempo. Talvez isso passou pela minha cabeça, mas não foi. Mas não, com certeza não foi algo predominante, Não, não. legal. Digamos que se fosse o poker ali, tu desse aquele all-in, né? Colocasse todas as suas fichas ali na tua aprovação. E eu lembro assim que a gente tá junto, a gente trabalhou junto um tempão, eu acho que praticamente 3 anos aí que a gente trabalhou junto, né? E pegou toda aquela pandemia de prova suspensa, e aí tinha o TCC Santa Catarina que era o objetivo que tu queria muito, daí a prova coincidiu com a prova da CGU, e no fim das contas, e logo depois já vinha a CGM, logo em seguida da CGE do Mato Grosso também era logo na sequência ali, né? Como tu falaste, as provas foram se empilhando, né? Ah, como é que tu encarou essa questão de pandemia, assim, em termos de, é mais tempo para estudar, ou realmente tu achou que não ia mais ter prova? Como é que tu lidou com esses questionamentos? Eu te pergunto isso, Fernanda, fazendo um ganchinho aqui. A gente está agora, por exemplo, com a prova aqui de Santa Catarina, com aquela coisa de, o governador declara que não vai mais ter concurso, a LESC suspende o edital, aí começa aqueles questionamentos do concurseiro, vou para outra área, vou parar de estudar. Como é que tu lidou com essa incerteza aí da pandemia? Então, a pandemia teve seu lado bom, né? E seu lado ruim em relação aos estudos por conta disso. Eu comecei estudando para a área de, acho que a grande maioria, né? Comecei estudando para a Receita Federal e nada de sair concurso da Receita Federal, nada. E aí eu tive a oportunidade de fazer o concurso da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Fiquei por pouquíssimo naquela prova. Para não ir para a segunda fase, né? Não consegui ir para a discursiva. E aí travaram o concurso. Fiz a Lagoa também, bati na trave ali e aí travou. Concurso da Secretaria, naqueles anos e tal, da Secretaria de Fazenda. E aí eu peguei e tive a oportunidade de estudar para o Tribunal de Contas, para as áreas de controle. Realmente me apaixonei assim, pelas áreas de controle, vi que me identificava mais, tinha mais a ver com o meu perfil. E continuei estudando desde então para as áreas de controle até esses últimos concursos que eu fiz, que eu voltei para a Secretaria de Fazenda, não gostei de ficar pulando de lá para lá. Mas assim, foi a pandemia teve esse lado bom, assim, que eu pude conhecer melhor as carreiras, melhor as áreas, pude me aprofundar melhor nas matérias, nos conteúdos, assim. Mas o início da pandemia, que foi aquele desespero mesmo, assim, de estar tudo fechado, de não ter nenhuma perspectiva, foi muito ruim, que aí me gerou ansiedade, que aí eu não conseguia mais fazer atividade física, que eu acho que é importante isso durante esse processo, não conseguia sair para correr, nem para academia, nem fazer nada nesse sentido. Então, esse foi o lado ruim da pandemia, assim. Mas essa questão de não vai ter concurso, assim, é muito... assim, eu sei que é insegurança do concurseiro mesmo, assim, porque não consigo, principalmente hoje, estando de volta na administração pública, não vejo
cenário de não fazer concurso, porque as pessoas se aposentam, as pessoas mudam de carreira, né? O concurso da CGU, por exemplo, foi um desses casos onde várias pessoas saíram passaram na CGU, mas passaram em outras carreiras também, como por exemplo no TCU, e deixaram o cargo, né? Um cargo muito bom e tal. Mas o cargo estava ali, vago e tal, então esses cargos têm que ser preenchidos, porque a máquina não tem como pagar, né? E não só no CGU, como qualquer outra secretaria ou qualquer tribunal de contas. Então, assim, a pandemia, para mim, ela teve esses dois fatores. Pesou um pouco, porque como eu estava desempregada, foi uma decisão de deixar o meu emprego anterior. Então, isso teve um peso muito grande para mim durante um bom processo. Mas aí, depois que as coisas se normalizaram, que as provas foram voltando, né? Aí eu consegui, vamos dizer assim, ficar um pouco mais centrada nessa questão de continuar estudando e tal, e continuar Não, estudando. legal. E tu dirias assim, né, que esse tempo a mais livre que tu teve para estudar depois que tu pediu exoneração ali, ele se converteu quantos por cento em termos de carga horária a mais no teu estudo? Tu chegou porque tua carga horária não era tão alta assim, mesmo com a dedicação exclusiva, não era assim aquela carga horária absurda, né? Mas tu acha que se converteu em quanto, assim, em termos de, eu tive mais 5 horas livres, eu consegui estudar metade disso? Como é que tu fez essa relação aí? Então, eu consigo dividir, assim, bem nesse aspecto. Eu consigo dividir as fases, assim, que no começo do estudo, eu estava pra caramba mesmo. Eu estava 8, 10 horas, e pós-edital, era 10 horas, 10 horas. Só que as primeiras provas, eu percebi, assim, que eu tinha que fazer prova, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu tinha que fazer prova. Então, as provas que eu tinha oportunidade de fazer, eu fazia. No começo, assim, isso era frustrante, porque eu queria fazer todas as provas, mas eu não tinha carga, eu não tinha conhecimento para fazer provas, e isso aí gerava uma frustração enorme. E que também, assim, não valeu a pena, porque eu não tinha bagagem de matérias básicas, como direito constitucional, administrativo, em português, enfim. Não tinha essa bagagem para ir em prova, por exemplo. Eu fiz Cefaz Goiás. Eu só fui lá para fazer a prova, eu não consegui terminar a prova, não consegui terminar, e aí eu entendi que não dava, que eu precisava de me dedicar. Se eu quiser chegar a uma aprovação nessas carreiras, eu precisava me dedicar de alguma maneira. De alguma maneira, de forma mais efetiva, né? De forma mais efetiva. Então eu continuei nesse sentido. Assim. Só que como eu fui vendo que foi a longo prazo, que nós tivemos a pandemia e não tinha prova. Assim. E aí eu vi que isso não se mantém. Não se mantém. Se eu estudar 8 horas por dia durante 3 anos, eu não acho mentalmente, fisicamente, psicologicamente, eu não acho saudável. E eu não acho que é isso que o concurso propõe. Porque todo mundo pensa que vai passar em um ano, e isso seria ótimo. Mas, regra geral, a grande maioria, pelo menos dos colegas que trabalham, que eu tenho contato, meus colegas concursados, não foi assim, né? É um projeto de médio e longo prazo. Então, eu diminuí a carga horária, e continuei fazendo as minhas outras coisas. Voltei para a atividade física, voltei a fazer as outras coisas, e ter hora de lazer também, que eu acho que é importante e tal. E continuei assim. Então, por mais que eu tivesse uma dedicação exclusiva, vamos dizer assim, que metade do período eu fiz essa dedicação com uma carga horária altíssima, e aí eu não tive resultado nenhum, porque inclusive não consegui ir para as segundas fases, e depois que eu ajustei essa carga horária para uma coisa mais real, 4, 6 horas por dia, que eu acho que dá para manter uma carga horária razoável, para você conseguir absorver bem o conteúdo. E aí até o final agora, assim, eu tava. Tanto é que agora no final eu tava com a carga horária, acho que de 4 horas, assim, não consegui estudar mais de 4, 5 horas por dia, porque eu já estava bem saturada. Assim. E me mantive assim durante esse E tempo. nessa tua rotina de estudos aí, né? Direto, todo final de semana, deixava um dia sem estudar. Tu também tinha teu esposo que também era concurseiro, então mais ou menos se entendiam ali na luta. Como é que tu organizava? Tu separava um dia para esvaziar a cabeça? Ou tu ficava na ansiedade de ficar sem estudar e estudava todos os dias? Então, essa é uma coisa, assim, para mim, que eu acho que valeu, eu sempre cumpri meu cronograma. Sempre. Sempre, sempre, sempre cumpri. Eu não cumpri o cronograma porque eu tinha algo bem esporádico, assim.
Mas, via de regra, eu sempre cumpri o cronograma. Se era de 4 horas, se era de 6 horas, se era de 40 horas semanais, se era de 35, 20 horas semanais. Eu sempre cumpri o cronograma. Como meu esposo ele também é da área de concurso, assim, foi mais fácil de lidar, né? Porque entendi e tal, e a gente não tem filhos também. Então, foi mais fácil de organizar aqui em casa. Tá? Mas eu sempre cumpri o cronograma, que eu acho que é essencial, porque o corpo, a mente, precisa entender que aquela rotina, porque assim, eu coloquei minha rotina de estudo, principalmente depois que eu saí do meu emprego, no horário comercial. Eu tinha que levantar 8 horas, eu começava a estudar, se eu estudasse, tinha um horário de almoço e tinha um horário de sair. Igualzinho como se fosse no horário de trabalho, para minha cabeça entender que eu precisava, que eu estava me dedicando àquele projeto ali, e que eu precisava daquele horário ali para absorver o conteúdo. Então, eu fiz assim durante um bom tempo. Só que com o passar do tempo, com a pandemia, que aí já foram 2 anos, 3 anos, não conseguia mais manter uma rotina de 8 horas, 10 horas. Aí eu fui diminuindo minha carga horária, mas assim, com a consciência de que eu já tinha um conhecimento mais consolidado, né? Não aquela coisa, eu não entendi nada da matéria e vou continuar estudando 2, 3 horas por dia. Assim, não foi bem assim. Foi um projeto, eu falo que foi a longo prazo mesmo, e que a gente tem que passar pelos processos, né? Não tem muito jeito Não de tem muito conseguir. atalho, né, Fernanda? É, vamos falar um Sim. pouquinho sobre a tua forma de estudar mesmo, tá? Então a gente tem a Fernanda lá 4 anos atrás, enfim, começando, retomando ali os estudos, e tem a Fernanda hoje já aprovada, enfim, mas tu ainda fez prova esse ano, né? Mesmo depois de aprovada, ainda estava fazendo prova, mas tem a Fernanda aprovada, né? O que que tu acha assim que foi o grande diferencial, algo que tu errava muito no começo, que tu mudou e hoje seria um diferencial nessa tua reta final aí de aprovações, enfim? Olha, eu falo que eu cometi muito mais erro, muito mais erro que acerto, mas assim, olha, no final, né, no final as coisas foram se encaixando, mas assim, no início do estudo, que eu percebi assim, que eu cometi muito erro era ficar muito tempo revisando PDF. Muito tempo revisando PDF. Porque, por exemplo, eu não terminei um PDF, se eu não entendi o conteúdo, não vejo. Para mim, não funcionava ficar revisando o conteúdo que eu não entendi. Né? Então, eu ficava muito tempo revisando PDF. Fiquei muito tempo, muito tempo fazendo questões de final de PDF. Não recomendo, que aquilo te dá uma falsa sensação de aprendizado. E aí, quando você vai para uma prova, quando você vai para uma plataforma de questões, por exemplo, que a sua média vai lá embaixo, eu falo, pô, não sei nada, não entendi nada. Então, esses erros, assim, foram nossa, porque foi muito tempo, sabe? A gente perde muito tempo isso, fazendo revisões de. Para mim, não funcionou mesmo, revisões de 24, de não sei quantos dias, de 7 dias, para mim não funcionava. Não funcionava. Essas questões no final de PDF, para mim, não funcionavam também. Desculpa. Eu demorei muito tempo para começar a iniciar uma plataforma de questões, por exemplo, e isso eu acho que eu acho que é primordial num concurso de alto-nível é você fazer questão, não tem outra ilusão de que eu preciso decorar tudo para PDF, que tem aquele conteúdo, tem que absorver todo aquele conteúdo para ficar a prova, porque normalmente as questões têm, né, tem um grupo de médias fáceis e difíceis ali, então aquele grupinho isso já tem que você já tem que meio que dominar aquilo. No começo eu não dedicava horário de lazer. Isso foi muito prejudicial. Tinha festinha, tinha um almoço domingo, final de semana. Não posso ter estudado. Isso porque eu tinha dedicação exclusiva. Eu não ia, assim, assim, eu vejo que isso, eu falo assim, que a longo prazo, isso foi prejudicial, sabe? Isso foi muito prejudicial. No começo, não, porque 1 ano ali, você tá super dedicado, você tá super empolgado. Mas aí no segundo ano, por exemplo, que já veio a pandemia, que parou tudo. Todas as minhas expectativas de concurso assim, foram reduzidas, sabe? Foram reduzidas. Então, assim, não tem como muita gente prever isso. Tem como você prever que você pode estudar, né? Você pode se capacitar para fazer a prova, mas não tem como você prever quando a prova vai sair. Estamos aí, por exemplo, com a prova da Receita Federal, né? Que se eu tivesse continuado estudando para ela, seria 4 anos. 4 anos literalmente de dedicação exclusiva para a prova da Receita Federal. Então, não tem muito como você prever, né? A não ser, não, quando a gente é focado num concurso específico, não numa carreira. Então, eu acho que esses foram
erros assim que me atrasaram, né? Me atrasaram muito o processo de Assim, aprendizagem. ó, eu assino embaixo os dois pontos que tu levantaste, tá? Eu assino exatamente embaixo. Primeiro deles, né? E isso é uma dificuldade, assim, hoje tem muitos alunos que estão começando hoje e querem fazer mentoria para começar, e esse é um ponto que todos eles questionam. Alguns abandonam, enfim, todos eles questionam. Ah, mas eu li o PDF e eu não aprendi nada, eu quero voltar e quero reler o PDF. Eu não quero fazer as questões, eu quero ficar lendo e relendo, até eu ter segurança de todos os conteúdos para depois ficar, né? Eu estudei o PDF, fiz as questões do PDF, mas aí eu fiz as questões do TEC aqui e tive um aproveitamento muito ruim. Eu quero voltar lá para o começo de novo e reler. E de fato, cara, é algo que a gente nunca vai ficar seguro 100% do conteúdo. Então, se tu quiser ficar relendo PDF, cada vez que tu relê, tu vai aprender alguma coisa, tu vai ter alguma coisa nova ali que tu não lembrava, enfim. Só que tem 90% tu já sabe ali, né? Enquanto tu vinha estudando, tu ia fazendo os exercícios, depois faz as questões, mais ou menos o contexto geral da matéria tu já conseguiu aprender. Você chegou a trabalhar nas questões para fixar realmente, né? Ah, eu estudei aqui DFC, beleza. A teoria é uma coisa, como é que cai em prova? Né? Por isso que eu usei o exemplo da. Não, e contabilidade, isso era fato, assim, sabe? Fazia contabilidade, eu sou formada em contabilidade, mas apanhei bastante para fazer contabilidade para concurso, né? Que a abordagem é totalmente diferente. E aí, não, eu domino contabilidade eu vou passar só por cima ali. Chegava nas questões das plataformas, só, só errado. Mas assim, o que eu acho igual, por exemplo, uma coisa que eu, no meu ponto de vista, para mim foi muito válido, foi imprimir o material. Principalmente nas matérias que eu tenho dificuldade. Por exemplo, contabilidade. Não tinha dificuldade, mas é uma matéria extensa, uma matéria gigantesca. Então, preferi imprimir o material. Aí imprimi o material, fazia questões e deixava as minhas anotações e ia para a plataforma. E aí, quando tinha algum erro na plataforma, algum erro de alguma plataforma de questão assim, não, nossa, essa questão me derrubou. Aí ia lá e fazer as anotações no PDF. Não sugiro imprimir todo aquele PDF, toda aquela quantidade de papel e tal. Eu é porque sou mais velha, gosto do papel, gosto de ter o acesso ao papel, até porque está na mesa, eu acho mais fácil de trabalhar e tal. E aí, isso para mim foi válido. Isso para mim foi muito válido. Você ter um material ali para você voltar quando você tem dúvida. Coisas mais pontuais. E não ter um material literalmente para você se debruçar no material e ficar expert ali em contabilidade, direito constitucional, que não é essa a finalidade das provas de concurso. E tu, quando tu imprimias o material ali, né? Tu imprimia só a parte teórica, só o final da aula, tu imprimia as questões juntos. Eu imprimi o material todo. Eu imprimi o material, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, eu imprimi muito material todo mesmo, assim, tipo, de ilustrativo, licitações, mas eu vi que a longo prazo isso não precisava. Mas matérias que tem, por exemplo, para a gente que faz área de controle, eu que fiz a área de secretária de fazenda, que essas matérias têm peso enorme, tipo contabilidade pública, AFO, eu preferia ter o material em mãos, assim, de mais fácil acesso para eu fazer as minhas anotações. Mas, assim, particular, né? Tem gente que prefere no computador ou no tablet e tal. Não, mas eu preferia principalmente contabilidade, as matérias assim, economia, por exemplo, sou técnica. Economia era uma matéria que você quiser que derrubou foi uma matéria que sempre derrubou nas provas. Aí eu tinha apostila, tem, acho que até que hoje, até ali. Tem apostila de economia, assim, para fazer meus grifos e as minhas anotações. Porque para mim esse é o processo mesmo, assim, de você começa lento mesmo, com o material, e vai devagarzinho, e lê, e volta, e entende. E aí depois, com o tempo, porque se você continuar estudando, com o tempo é natural que você não precise mesmo daquele material e fique só fazendo questões. Aí você pode usar de outras ferramentas para ter só questões, como por exemplo usar o Anki, que eu gostava de fazer nos flashcards e tal, que aí eu só ficava fazendo revisão por flashcards ou lei seca ou questões. No final foi basicamente isso. Mas no começo não. No começo eu senti essa necessidade de ter um material PDF. Mas assim, de ter um material PDF.
Porque lá no começo foi o que eu fiz também, ficar pulando de um material para o outro. Aí não, eu quero ler todo o PDF, eu quero ler, tem cursos que tem, né? Quero ler todo o PDF, quero ler todo o passo, quero ler todos os mapas mentais, e isso sim, vira aquela bola de neve de informação e você não consegue focar em nada. E assim, então eu tinha um material que era o PDF. O PDF, não, vai ler jurisprudência. Aí eu procurava um material de jurisprudência, às vezes não imprimia, às vezes só lia mesmo, grifava até mesmo no computador e ficava com aquilo ali. Mas não ficava com aquele monte de material, né, que normalmente a gente encontra aí. Você tem que ter um resumo do resumo do resumo. Não funciona. Não funciona, não funciona. Legal. Sobre essa questão dos materiais, né? Quando eu sempre vou falando do que tu faz, eu falo meu paralelo aqui, enfim, né? O que eu gostava de fazer? Eu gostava de ter o material impresso também, mas só ou um resumo, eu tinha uns mapinhas que eu fazia, enfim, né? Criava eles, depois imprimia. Ou ter os mapas ali, ou ter só um resuminho do professor mesmo, ou ter a lei do lado, como de maneira, como tu falasse, também sou velho, gostava do papelzinho ali. Agora imprimir as aulas, os PDFs, algo que eu sempre tive uma resistência. Te digo que tu é uma exceção, porque a gente conversa com o pessoal, a maioria deixa tudo digital, né? Enfim, e vai organizando digitalmente mesmo. Mas para imprimir, imprimia como, né, essa partezinha ali, 2, 3 páginas de um conteúdo, porque eu gostava de escrever, ficar riscando, fazendo ali, colorindo, etc. Ajuda a fixar também, né? Fernando, aí tu falasse um pouquinho sobre o Anki, né? Essa ferramenta ali que passou a usar assim nos últimos momentos do teu estudo ali, né? Como é que tu organizava o teu material, as tuas revisões? Organizava por matéria, jogava tudo num bolo só e ficava revisando? Quanto tempo tu fazia por dia? Fala para mim. Então, no Anki eu revisava por matéria. Porque, por exemplo, eu usava muito o Anki para igual a questão do PDF. Assim. Eu usei o PDF para materiais que eu achava muito importantes, como, por exemplo, contabilidade, que é uma matéria que geralmente vem 20 aulas. Então, é uma matéria enorme, assim, e aí eu preferia ter ali um acesso mais fácil. Aí eu achei que valeu ter o PDF. No ano foi a mesma coisa, que é uma matéria que tem 20 aulas e geralmente discursiva, vem com contabilidade e tal, então eu queria estar bem nessas matérias. Então eu fiz um ano lá, contabilidade, e jogava tudo de contabilidade. Aí meio que ficava aquele bolo de informação, só que dentro de contabilidade, não misturando com outros assuntos, né? Com material aleatório e ficava revisando aquilo. Eu não sei precisar muito bem do tempo, porque eu passava a maior parte do tempo realmente nas plataformas de questão. A maior parte do tempo era plataforma de questão, lei seca, plataforma de questão, lei seca. Acho que nos meus últimos cronogramas, acho que só tinha isso, plataforma e lei seca. Então, não sei muito precisar o tempo. O tempo que eu demorava fazendo essas revisões, né? Mas, para mim, os flashcards no Anki, eles foram de grande valia para me desvencilhar do papel, do material PDF, assim. Porque tinha matérias não, tinha matérias que eu já não precisava mesmo de ter um contato ali com a apostila, até mesmo, vou fazer uma prova, não preciso levar aquele bolo de apostila e tal. Eu levava só o Ankizinho ali e entrava lá e fazia as revisões dos flashcards lá e passava para Não, frente. perfeito. A gente falou um pouquinho de revisão de assunto, né? Como é que tu fazia essa revisão assim normal? Claro, tinha um cronograma para seguir, mas com certeza também tu tinha o teu jeito de fazer, né? Essa revisão normal, essa revisão de manutenção do conteúdo, e aquela revisão mais perto da prova, assim, aquela semaninha, 15 dias de véspera de prova, o que que mudava de uma semana, de um momento para outro em termos de revisão do conteúdo mesmo? Então, no começo, assim, eu entendo que, para mim, né, no começo, assim, foi fundamental terminar o material, por exemplo. Tem conhecido, assim, que fica muito tempo no PDF, porque fica muito tempo revisando e não consegue terminar o PDF. Então, assim, para mim, essas revisões passadas, assim, não funcionou. Até tentei por um bom tempo utilizar esse método, mas para mim, por exemplo, não funcionou. Então, mas aí depois que eu terminava o PDF, eu sempre fazia essas revisões, voltava e revisava o conteúdo. Assim. Isso, aí chegou um momento
momento do estudo que eu já estava só nas questões, que eu revisava por questão. Revisava nas questões e aí tinha, nossa, eu entrei lá em economia. Economia, minha pedra no sapato. Eu entrei lá em economia e, nossa, eu errei porrada de matéria de economia. Aí eu voltava lá no PDF. Aí eu voltava no PDF. Mas, via de regra, eu só revisava nas questões mesmo. Eu errei lá, fiz lá 40 questões. 20 eu errei, 20 eu revisando. Até entender o que está me fazendo errar. O que foi o motivo que me levou a errar essa questão. Para conseguir dar o passo adiante. Né? E aí, no final, por exemplo, se eu estou num pós-edital, essa é a minha metodologia, essas matérias que foram incluídas e tal. E na semana de prova, se reviam bem light. Porque eu fiz todo o processo errado. Na semana de prova, eu estudava 10, 12 horas e no dia da prova, eu estava estudando ali antes de entrar na prova e não funcionava, porque isso me travava. Me deixava péssima, aquela sensação de que eu não sabia nada. E eu chegava péssima assim, para a prova, sabe? Com medo, ansiosa e tal. Mesmo estudando todo o edital, mesmo fazendo todo o passo a passo. E aí isso me derrubava na prova. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no TCDF, foi o que aconteceu, por exemplo, no TCS Santa Catarina. No TCS Santa Catarina, por exemplo, passei mal na hora da prova, que na hora da prova eu queria ir embora. Não estava bem para fazer a prova e tal. Por causa disso, assim, você fica muito ansioso, assim, você acumula uma carga de estresse muito grande para uma prova e talvez não precisa, assim, na prova, sabe? Eu conheço pessoas que estudaram muito menos tempo, vamos dizer assim, que eu, e passaram em provas que eu estudei um ano, por exemplo, TCS Santa Catarina eu estudei um ano exclusivamente para a prova e fui reprovada, não fui nem para a segunda fase, então, e essa prova é a prova muito acima do outro. Eu era a prova que eu queria muito passar, gosto muito do estado e tal. Mas assim, eu entendi, aí depois com o tempo a gente vai entendendo, né? Que todo excesso, né? Todo excesso e toda falta também nunca não é benéfico É, tu para estava tão preparado. mas assim, a revisão tem que ser feita, a revisão tem, eu entendi assim, que a revisão tem que ser feita, mas a gente só faz revisão quando você entende o conteúdo. Porque assim, das metodologias que eu tinha começado a estudar, você faz revisão independente de você ter terminado o conteúdo. Mas para mim, por exemplo, não funcionava, porque eu não sabia do que se tratava, eu estava revisando um negócio que eu não tinha encaixado na minha cabeça ainda. E então, para mim, não funcionou, não funcionava. Mas a É, revisão tem que ser fazendo feita. um ganchinho, né, Fernanda? Estava tão preparada para passar, assim, na prova do TCC Santa Catarina, que tu fez a CGU logo na sequência ali, né? Acho que a CGU foi antes, né? Não lembro agora, mas era 2, 3 semanas de diferença. Foi depois, 3 semanas depois, uma coisa assim, né? E na CGU foi a prova que tu conseguiu o teu melhor resultado. Que tu foi sem pressão, né? Aquela coisa, poxa, TCE, estudei um ano inteiro durante a pandemia, eu quero muito essa prova e tal. Chegou na hora ali, aquele nervosismo tomou conta, mas o teu conhecimento, a base que tu tinhas consolidado ali, não foi embora, porque tu ficou nervosa, né? E depois fez a prova com muito menos pressão, com muito menos pretensão, eu diria até, não sei, depois eu quero até que tu me diga se se é isso mesmo ou não, mas é uma prova que não era aquele teu grande objetivo e lá tu conseguiu o teu êxito, né? Uma prova de um salário excelente, uma carreira excelente também. É, tu sentiu isso aí? Tu fosse fazer uma prova assim mais leve, com menos preocupação, o fator emocional pesou diferente? Fala pra gente. Com certeza, assim. Depois, eu já sabia na prova, antes mesmo de sair da prova, porque eu não estava me sentindo bem na prova de Santa Catarina, eu já sabia que não ia dar para ir para a segunda fase. Então, eu fui embora, bem desanimada e tal, mas aí consegui me restabelecer, né? E eu lembro que eu acho que eu fiz uma semana que teve TCU, CGU, depois, acho que depois do Uhum. outro mês teve CG Mato Grosso do Sul. Eu acho que eu fiz uma semana de revisão para CGU. E tinha algumas matérias específicas que eu não tinha estudado. Aí eu fiz a prova do TCU, porque o TCU, do TCE Santa Catarina para o CGU, para CGU houve a mudança de banca, né? Que é outro grande problema quando tem essa mudança de banca. Mas eu estudei para o TCU sim. Fui fazer a prova do TCU para não ter contato com a banca da FGV, aquela pressão de prova e tal, mas sem nenhuma perspectiva.
E aí, logo no final de semana seguinte, que foi uma semana que eu tive para revisar o conteúdo, vamos dizer, novo, que era avaliação de políticas públicas, que normalmente não caiu no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Foi a semana que eu tive para fazer a revisão, né, dessa matéria. E fui para a prova tranquila. Porque, assim, o conteúdo. E eu te falo que essa prova eu passei com o conhecimento que eu tinha mesmo. Porque, inclusive, essa matéria que eu demorei uma semana para revisar, que era avaliação de políticas públicas, como eu não consegui ficar muito tempo presa, essa matéria foi a minha pior nota na prova. Então, assim, contabilidade, administrativo, constitucional, as outras disciplinas que eu já vinha estudando mais tempo. Mesmo com essa mudança de banca, eu consegui tirar notas boas, consegui fazer uma pontuação suficiente na discursiva também. E foi isso, sabe? E aí eu consegui. Você já é Mato Grosso do Sul também, né? Porque apesar de eu morar aqui no estado do Mato Grosso do Sul, não era uma pretensão nenhuma, porque surgiu a oportunidade de fazer essa prova e eu fiz. E consegui ter êxito nessa prova também. Mas porque é por causa disso que eu tô falando também. A gente vai mais tranquilo para a prova, né? No meu caso, assim, eu acho que o fato de ter me dedicado exclusivamente para o concurso, eu coloquei uma sobrecarga muito, muito grande, né? E aí foram 2 anos, literalmente, só fazendo isso, e quando voltaram os concursos, assim, eu preciso passar. E aí foi virando aquela loucura, assim. Mas com certeza foram as provas mais tranquilas que eu fiz. Foram essas duas que eu consegui ser Legal. aprovada. Tocasse num ponto interessante. A semana passada eu conversei com o Bruno, né? O Bruno fez o MP de Contas, que era a CESP, e depois ele fez a CGE Santa Catarina, que era a FGV, e também conseguiu bons resultados nos dois, né? Fez essa migração. O que pegou mais assim de mudar de uma banca para outra? Foi uma matéria específica? Foi o estilo de questão, que era certo e errado para múltipla escolha? O que pega mais em trocar de uma banca como o CESP para uma banca como a FGV? Olha, para mim é tudo. Por exemplo, fora a questão do certo ou errado, né? Que é certo. Eu particularmente prefiro as questões de múltipla escolha, FGV, me sinto mais segura fazendo a prova. Parece que eu faço a prova do certo, assim, você fala, ai meu Deus, será que isso aqui tô certo? Assim, e gera aquela segurança, assim, eu ficava totalmente travada. Eu prefiro as provas de múltipla escolha, mas a banca FGV, ela é sacana, né? Ela tem muita jurisprudência, esses casos hipotéticos, assim, aí é uma prova muito cansativa, são textos enormes, a prova de língua portuguesa é uma prova surreal, assim, então tem essas coisas. O CESP, você consegue uma prova menor, menos cansativa, né? Ou você sabe, ou você não sabe, né? Não tem muito para onde fugir. E a FGV é aquela prova gigantesca. Gigantesca. Eu lembro que a prova do CGU TCU eram livrinhos assim, eu falei, meu Deus. Estava acostumada a ouvir do TCE Santa Catarina, então a prova pequenininha, né? Que era só itens e itens, assim, e já estava pronta a prova. Eu falei, nossa, eu não estou nem na metade da prova, e tem texto, tem gráfico, tem coisas mais para ler. Aí já era aquela insegurança, mas para mim, assim, as mudanças de banco sempre foram péssimas. Porque igual eu sempre estudei muito tempo, né? Muito tempo certo, que era o que estava dominando na época os concursos da cidade de controle e secretaria. E depois agora que está esse mundo da FGV e tal, mas assim, a gente tem que estar preparado, né? Na verdade, a gente tem que estudar o conteúdo e depois fazer esses ajustes aí no pós-edital e tentar entender a dinâmica da banca. A gente tem que estar preparado para isso, que faz parte também do processo. Vou falar que uma é mais fácil que a outra, não. Porque eu particularmente prefiro FGV, mas eu sei que o Sebrasp e o Sebrasp tem as suas vantagens, né? De questão de prova, questão de jurisprudência do CESP eu acho mais tranquilo do que a FGV em algumas disciplinas. A questão da contabilidade, por exemplo, do Sebrasp, eu prefiro do que a da FGV. Então tem essas nuances, assim, que a gente fica meio que sem saber o que fazer, faz Não, parte. perfeito. E tu viesse estudando para controle aí esse tempo todo, praticamente todas as provas que tu fizesse eram provas com discursiva.
né? TCDF, Santa Catarina, CGU, TCU, Mato Grosso do Sul, enfim. Como é que era a tua preparação para a questão discursiva? O que que tu acha que funcionava bem para ti? E como é que tu estudava para se preparar para as questões? Fala um pouquinho para gente. Então, no começo, eu acho que foi a primeira prova que eu fiz, essa FADESC, que teve discursiva também, já me preparava para a discursiva. Junto, eu preparo para a discursiva. É uma disciplina a mais, né? Você tem que incluir ali no seu ciclo. Até mesmo você treinar a escrita, né? Porque isso pesa demais. Igual, por exemplo, o concurso da CGU foi um concurso surreal, porque a discursiva de 90 linhas foi junto com parte da disciplina na parte da manhã, parte de disciplinas no período da manhã. Então foi muito corrido, assim, muito corrido. Você tem que saber fazer essas disciplinas ali na parte da manhã e já está preparado para fazer uma discursiva de 90 linhas. Então a discursiva tem que fazer parte ali do seu ciclo de estudo. Mas eu entendo que a discursiva, ela tem que caminhar, por exemplo, não tem como você fazer, igual quando eu fiz CEFADEF, por mais que eu gostasse de direito, eu gosto, né, de direito tributário, de legislação, todas as vezes que eu fazia questão de legislação, eu não me senti preparada o suficiente, assim. Então, parece que eu não tinha carga suficiente para escrever um texto, né? Então, eu vejo, assim, que você tem que adquirir essa maturidade, né, do conhecimento mesmo, do conteúdo da matéria, para depois partir para discussão, discursiva, porque normalmente isso gera uma frustração, porque você não sabe mesmo o que você vai escrever ali, né, o que você vai colocar ali no papel, o que você vai colocar ali naquelas 30, 90, 60, 90 linhas. Mas eu entendo que a discursiva, para provas que tem discursiva, no momento ali do seu estudo, quando eu acho que isso a gente consegue, eu conseguia visualizar isso. Tipo assim, nossa, eu não estou bem aqui nessa matéria, eu preciso me dedicar um pouquinho mais para essa matéria, e aí essa matéria tem peso, tem discursiva dessa matéria, então tem que me dedicar um pouquinho mais para ela, para eu conseguir fazer uma discursiva, porque só fazer discursiva por fazer não funciona. Eu, por exemplo, eu cheguei a contratar correções, né? Correções de discursivo que me ajudaram bastante, assim, porque meio que a gente monta um padrãozinho, né, de escrita e tal, em todas as questões. Esse último concurso que eu fiz na Secretaria de Fazenda de Minas, eu consegui fazer o mesmo padrão de discursivo. Gente, essa prova foi mais engraçada, vou colocar meu espaço. Eu consegui montar o mesmo padrãozinho de discursiva que nós fizemos no treinamento, sabe? Então, isso assim, é muito válido. Mas eu vejo que você precisa ter uma carga anterior mesmo para fazer discursiva e ela tem que fazer parte da sua preparação. Se as suas provas têm discursiva, não tem como. Tem que fazer parte da sua preparação, que seja uma horinha por semana, não sei como que divide aí o ciclo de estudo, que cada um divide o ciclo de estudo, mas tem que incluir, sim, a preparação. Importante isso, né? Porque muitas discursivas muitas provas são muitas cargas, assim, você consegue entrar com essa discursiva, com pontuação bem alta e tal. Então, tem que dedicar mesmo, tem que dar uma ênfase aí pro conteúdo da discursiva. Fazendo um ganchinho que tu falasse, tá? Eu achei bem, concordo 100%, né? Não adianta tu só escrever sem saber o conteúdo, né? Sem estar preparado. E não adianta tu saber bem o conteúdo, mas também não tentar escrever. E é o que tu mencionaste, um padrão que eu fazia no treinamento. Significa o quê? Que tu treinou, desenvolveu o texto, mandou para uma correção, a correção, ó, melhora isso aqui, muda isso aqui, e fosse aprimorando ali a tua maneira de escrever, paralelamente a isso tu ia avançando no conteúdo, né? Cada vez melhorando o conteúdo e foi treinando a escrita. Então, cara, 100%, tá? Acho bem válido. E outra coisa importante, a discursiva é uma disciplina separada, né? Então, eu sempre, lá no cronograma que eu monto, né, eu sempre boto lá a discursiva sábado 90 minutos. O pessoal que é de controle, que é prova discursiva, ele tem que ser. Porque se não tiver lá marcado para estudar a discursiva, ele vai atropelando o conteúdo e não senta para escrever. Né? Quando a gente faz os simulados, tenta ter sempre a correção também para poder obrigar o aluno. Claro, não vou obrigar porque eu não vou pegar a mão dele e vou escrever, mas vou dizer, ó, a gente vai ter um simulado discursivo, né? Tu fez ali aquela parte de Minas Gerais com a gente, né?
ó, toda semana vai ter um tema, se conseguir escrever, manda, vai ter a correção, de fato, para obrigar o cara a lidar com o simulado, a lidar com a dúvida, né? Eu lembro que às vezes eu proponho o tema e o cara, professor, me manda a resposta. Não, quebra a cabeça aí, tenta se virar, depois deixa uma semaninha, duas e manda a resposta. Vamos tentar primeiro, porque se cai na prova, isso também faz parte do treinamento, né? Pô, caiu um tema aqui que eu não sei nem por onde começar. Também faz parte do treinamento da discursiva, tu, tá, então vou puxar aqui o que eu lembro, vou tentar estruturar um conhecimento aqui, depois eu vou lá ver se ficou bom, se era o que era esperado, se não era, né? Sobre. Pode falar. Ah, não, sim. A questão do discursivo, assim, que eu percebo, assim, que geralmente a gente quer deixar para um posit e tal, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Só que o discursivo te derruba. Por exemplo, eu fiz o Senado, o discursivo me derrubou. Porque, assim, não era um concurso que eu estava me preparando e tal, mas fiz a prova, consegui ter pontos na prova, mas eu errei uma questão praticamente toda no discursivo. Tirei a nota baixa, não entrei com recurso. Eu não sei se eu te falei, mas não entrei com recurso. E aí fui eliminada, assim, sabe? E talvez serão pontos de ajuste que, se eu pudesse ter feito, talvez conseguiria estar pelo menos aprovado, né? Então, assim, a gente não pode ser displicente nessa questão da discursiva, principalmente com o concurso que tem discursivo, porque no Senado, acho que foi no Senado mesmo, tiveram candidatos que conseguiram grandes pontuações no discursivo, que já ouvi muitos casos de gente que estava fora das vagas e conseguiu entrar por conta da pontuação da discursiva. Então tem que fazer parte da preparação mesmo. E eu gostava, eu gosto muito de escrever, né? Eu gostava de fazer discursiva porque era um método diferente de revisar, né? Porque com o tempo assim, você vai ficando cansado de ficar voltando e fazendo questões, você já decorou as questões, aí você tem que voltar no material, eu quero fazer o Anki, porque o Anki já está gigante, assim, já tem milhares ali de flashcards. Então, assim, a discursiva era uma maneira que eu tinha também de um método diferente de revisar o conteúdo. Hum, legal. É também, a pergunta é campeã, assim, né? Até abri uma caixinha ali, foi a primeira pergunta. É engraçado que parece que o pessoal sempre pergunta, talvez querendo ouvir alguma resposta diferente, né? Mas quando tu faz as questões, né? Tu faz as questões. Ah, errei, já olha o comentário, fiquei com dúvida, já olha o comentário, tu vai fazendo tudo na sequência e depois tenta voltar. Como é que tu ia executando as tuas questões? Então, depende do período de estudo. Assim. No, eu perdi muito tempo fazendo questões de PDF. Então, quando eu migrei para uma plataforma de questões, meu percentual no PDF era 90%, 85%. Aí eu fui no PDF, caiu para 50%, 65%. Assim. Eu falo, nossa, não acredito, eu não aprendi nada, eu não sei nada, isso não reflete o meu conhecimento, a minha dedicação. Então, assim, nesse momento, eu entendi que era importante fazer e ver resposta, fazer e ver resposta, fazer questões e ver resposta. Eu entendi que era necessário, porque eu estava tendo o primeiro contato com a plataforma, estava tendo o primeiro contato ali com realmente como as questões vão ser abordadas no prova, e eu fui fazendo assim por um bom tempo. Depois, eu fui montando os caderninhos de questões por matéria e por assunto, contabilidade, ativo, passivo, e por assunto. Aí terminava tudo, depois via minha pontuação, voltava, revisava as questões que eu tinha errado, fazia as anotações nas questões que eu tinha errado por erro mesmo, por desconhecimento, e as questões que eu tinha errado por aula. Você lê que era uma questão que estava não, e eu não prestei atenção na leitura, li rápido, li correndo. E aí depois eu fazia assim. E aí depois, com o tempo, é caderno aleatório. Né? Caderno aleatório de tudo, porque na prova não vai ver. Geralmente, na grande maioria das provas, são temas totalmente bagunçados, claro que dentro ali, de língua portuguesa, por exemplo, mas vai vir qualquer coisa ali dentro de língua portuguesa, dentro do conteúdo edital, vai vir qualquer coisa. Então, aí eu preferia fazer assim. Mas eu sempre achei importante fazer e entender o comentário. Porque chegou um tempo nos meus estudos que já decorava a questão, sabe? Você decora assim, a questão, e eu fiz bastante nesse período, não colocando por baixo, mas eu acho que eu fiz umas 70 mil Nossa, questões, assim, que eu só fazia questão, eu ficava praticamente fazendo muita questão.
Então, meio que você decorava a questão e te dava aquela falsa sensação. Por exemplo, eu gosto muito de contabilidade, mas eu errava bastante nesse aspecto, porque assim, você já estava fazendo questão, você sabia a resposta e não prestava atenção no comentário, no detalhe ali, você já passava, assim. Já é questão de prova de concurso, no concurso, por conta disso, por fazer correndo, né, achar que já tem domínio do conteúdo, assim. Mas, mas eu acho importante você entender a explicação da questão e se não entendeu, buscar realmente outras respostas. Eu, por exemplo, tive contato com uma plataforma que eu não receptei, não gostava dos comentários da questão, parei de usar essa plataforma e fui buscar outra plataforma que talvez comentasse melhor, ou tivesse vídeo, igual hoje, até mesmo no TED, né? Tem vídeo, tem várias maneiras lá de você, até legislação seca, de você entender melhor, de fazer melhor as questões, mas eu acho que depende do momento do estudo que a gente está, sabe? Se eu estou no começo do estudo, eu acho importante que você faça devagar, porque você está no começo, né? Você está no começo, então faça questão, se você achar interessante, ver, não entendi, vou ver o comentário. Depois você passa para a próxima questão, depois vou comentar. Porque muito provavelmente você vai voltar nesse caderno. Eu zerava os meus cadernos do TEC e voltava fazendo tudo de novo. Então é importante entender mesmo, entender o que está cobrando a questão e não só colocar lá certo ou errado e passar para frente e achar que está lá com um percentual altíssimo de acerto. Porque na hora da prova isso vai vir um pouco diferente. Na É prova é um pouco interessante isso aí, diferente. Fernanda. A gente tende mesmo a ficar íntimo das questões e tu começa o enunciado, a historinha lá, tu já sabe a resposta, já sabe até a letra, tu nem lê, né? E quando a gente vai para as questões aleatórias, dá uma quebrada nisso. Porque tu acaba, né? Ah, tá, Assim, mas peraí, agora é responsabilidade civil, agora é licitação, essa questão. Aí tu começa meio que, não, essa aqui eu não tô decorado, deixa eu dar uma olhadinha com calma, é interessante, né? Então, nas retas finais ali, a gente tem, depende muito do tamanho do edital, também do ritmo do aluno. Tentava montar os tópicos por assunto, os tópicos do edital mesmo, né? E no final, onde o aluno já tinha finalizado 100% do edital, manter umas aleatórias por disciplina mesmo, né? Para ele ficar, enfim, separar um tempo na semana, ficar rodando as aleatórias, exatamente para isso, para tirar aquela zona de conforto, né? Porque, claro, qualquer aluno que for aprovado, tanto na área de controle quanto na área fiscal, é um cara que fez milhares de questões. É um cara que, se ele ficou muito tempo estudando FGV ou CESP, como foi o teu caso, cara, tu já sabe a questão, já sabe até que o gabarito está errado porque a banca errou, porque vai ter um comentário do professor falando que a banca errou. Já decora até os comentários, professor dos alunos, né? Então, quanto decora. mais a gente sai. É que no final a gente pegava de outras bancas mesmo, porque já tinha assuntos, por exemplo, que já tinha esgotado, né? Dessas bancas maiores tinha esgotado o assunto. Igual a FGV, que, vamos dizer assim, recentemente, que voltou a aplicar concursos nessas grandes carreiras, assim. Então, realmente, quase não tinha questões sobre determinados assuntos. Aí a gente partiu para outras bancas. E, mas hoje eu penso assim, que isso é importante. Assim, a gente fica meio viciado mesmo ali. Igual eu, no final do meu estudo, eu só estudava por questões, então a gente tem que arrumar um outro método para absorver uma informação diferente, vamos dizer assim. Né? Porque você já aprendeu mesmo, você já adquiriu, você já absorveu aquele conhecimento, mas às vezes fica faltando alguma coisinha ali para a sua aprovação. E aí esse pedacinho que está faltando que a gente tem que encaixar e tal. Aí vai com a legislação, ou vai com questões de multibancas, né? Aí depende da sua metodologia, depende do que você está querendo, de qual concurso você está buscando. Perfeito. Deixa eu. Nos concursos da secretaria, para mim, legislação fazer questões de legislação seca, de lei seca, é essencial. Vamos entrar um pouquinho, a gente está quase acabando aqui nosso horário, estou de olho aqui, mas eu queria entrar um pouquinho no teu trabalho da CGU hoje que tu executa, né? Em que área que tu trabalha, o que que tu faz ali, e tu ouviu falar alguma coisa sobre o concurso aí de novo? Fala pra gente. Não, já deixar aqui, não ouvi, né? Eu já só vi notícias, né? Vi notícias
de que o órgão pretende, né, solicitar novo concurso a partir desse mês, próximo mês. Mas internamente ali dentro da casa eu não tive nenhuma informação direta, não. Hoje eu trabalho dentro da Controladoria da União, no órgão central, em Brasília. Eu trabalho na setorial contábil, eu sou contadora de formação, trabalho na setorial contábil, vamos dizer assim, na parte de auditoria interna do órgão. E a gente fica vendo essa questão da execução orçamentária, né? Vendo se as unidades gestoras estão executando de maneira correta o orçamento, fazendo conformidade contábil. E eu trabalho com uma coisa assim, que eu não imaginava nas áreas de TI, dei valor para as áreas de TI. Eu trabalho com a questão do Power BI, de alguns aplicativos assim, que a gente às vezes tem alguns editais aí que cobram e tal. E trabalho com essas questões assim. Mas em relação ao órgão, eu realmente estou bastante deslumbrada, né, com a diferença de carreira mesmo, dessa possibilidade de você ter qualidade de vida, de você ter um bom salário, ter qualidade de vida e de conseguir ter um bom trabalho com qualidade de vida. Assim. A casa, ela oferece aperfeiçoamento profissional, por exemplo, essa semana mesmo eu estou passando por treinamentos, por capacitações puxadas pelo próprio órgão. E tem carga horária, praticamente carga horária, tem carga horária obrigatória de cursos diários que a gente tem que apresentar no final do ano, a gente tem que concluir essa carga horária. Então, assim, super vale, super tá valendo a pena, estou gostando muito do que eu estou desenvolvendo lá, tem possibilidade de mudar de setor e tal, que a casa como eu não estou na auditoria fim, né, não tô na atividade finalística, mas eles te dão a oportunidade de migrar de área e tal. E tá sendo super, super interessante. Sem falar no regime híbrido, que é muito bom, né? A gente já começar, logo no No começo da começo. carreira, ter essa possibilidade é o sonho de muita gente, assim, né? No teu caso, particularmente, assim, Eu também. calhou muito bem, assim, com o que tu tinha planejado também, com a tua realidade, né? Sim, para mim foi ótimo, né? Porque como o meu esposo está lotado aqui no Mato Grosso do Sul, a minha chefe imediata me autorizou a fazer esse trabalho híbrido, né? Tem que estar lá em Brasília, tem que estar aqui, mas assim, de maneira bem saudável, não nada muito obrigatório. Eu tenho que falar, eu acho bom ter esse contato com o órgão, ter esse contato com a casa, até mesmo com os colegas, para a gente que está entrando, né? A gente está conhecendo a casa ainda, conhecendo o órgão, conhecendo o trabalho ainda, né? Tem muita coisa ainda para aprender. Então, isso realmente foi. Eu estou bem surpresa, né, com essa questão do trabalho híbrido, mas isso é uma realidade, acho que, do órgão, que está sendo implantada uma portaria nesse sentido para a grande maioria dos servidores ali. E eu acho que a grande maioria está bem satisfeita. E também não é obrigação de você ficar em trabalho híbrido, né? Se você quiser trabalhar presencialmente, a casa está de portas abertas, tem o órgão, tem toda a estrutura lá em Brasília. E aí eles permitem que você faça, por exemplo, tem um colega do meu setor onde eu trabalho, que ele trabalha todos os dias. Ele gosta de cumprir a carga horária comercial dele e vai todos Não, os dias. legal. Ô, Fernanda, a gente sempre termina, assim, essa nossa conversa, né, da mesma maneira. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, se deixasse palavras ali para alguém que está começando agora, né, aquele cara, o iniciante que está lá no português constitucional, administrativo, enfim, aquele cara que está lá no comecinho, né? E palavras para aquela pessoa que está batendo na trave, sabe? Assim como tu ficasse ali eliminada da discursiva, assim como tu teve uma prova que tu esperou muito fosse ruim, tem várias pessoas que estão batendo na trave e estão quase chegando ali nas vagas também, né? Então deixa pra gente uma mensagem para quem está começando agora e para essas pessoas que estão batendo na trave, que estão quase lá. Bom, não desista. Não desanima, assim, eu sei que o processo é muito difícil. A gente vem falar aqui, né, que agora que deu tudo certo, parece tudo de maravilhas. Não foi um processo muito doloroso, porque, principalmente no meu caso, que eu optei
por questões de saúde, por questões pessoais mesmo, optei por deixar uma carreira para realmente ir atrás de um sonho, assim. Mas não desista, porque da mesma forma, essa sensação que eu tive lá atrás, quando eu passei no primeiro concurso, eu tive agora de maneira, eu acho, muito mais expressiva, porque foi um peso, né, uma carga muito maior que eu me dediquei para estar aqui hoje na carreira de auditoria, que foi algo que eu sempre quis, mas assim, acho que não desista, assim, não tô aqui falando que larga o emprego sabe, porque todo mundo tem suas próprias dificuldades, tem colegas que são pais, tem colegas que são mães, tem colegas que perderam parentes na pandemia, eu tenho colegas que trabalharam durante toda a sua capacitação, toda a sua formação, no meu caso, foi um caso diferente, mas não foi menos ou mais fácil, mais difícil do que qualquer outro caso, de qualquer outra pessoa. E eu falo que é para não desista, vai valer a pena, assim, cumpra o processo, porque não adianta também, vou estudar mais ou menos, vou estar empurrando com a barriga, assim, porque esses concursos têm pessoas de alto nível se formando, sabe? E os próprios órgãos exigem que você estejam profissionais capacitados mesmo, que realmente demanda do trabalho, né, do trabalho diário do órgão. E até melhor, quanto mais capacitado você está, mais preparado você vai chegar para o trabalho. Assim. Então, eu realmente tive muitos momentos, esse final antes de eu ser nomeada, né? Porque a minha classificação, eu fiquei longe ainda na classificação da CGU, não esperava ser nomeada tão rápido, eu esperava a minha nomeação no CGE Mato Grosso do Sul. Mas, não esperava ser nomeado e fui nomeado. Assim, então, o que é para da gente assim, tá guardado. Eu acho que a gente tem que fazer prova, o máximo de prova aqui, a gente conseguir encaixar dentro da nossa área ali, faça a prova, coloca seus nomes o nome na lista, que uma hora vai encaixar, e uma hora vai dar certo de você assumir seu cargo, de estar tranquilo ali, de poder fazer esse compromisso de longo prazo, de poder ter qualidade de vida, de poder ter mais tempo com a sua família, de poder talvez ir fazer um trabalho remoto, de poder conseguir viajar, de conseguir se organizar mesmo. Então, não desanime. Eu sei que no finalzinho, eu estava exausta. O professor sabe muito bem disso, falou, não vou conseguir, eu não consigo estudar mais que 4 horas, e não conseguia mesmo. Eu não consegui e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem, porque faz parte do processo estar cansado também. É um processo, né? Então, você está aí cansado, descansa. Se você quiser chorar, chora, pode chorar horror. Chorar bastante. Descansa e no outro dia, a vida que segue, porque o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar você estudando ou não. Então, aproveite o melhor momento, assim. Tem vários concursos de várias carreiras que estão saindo um atrás do outro aí. Essa questão de que não vai ter concurso, isso não existe. Talvez realmente a máquina, a administração, se deu uma parada de concursos por questões do próprio órgão, do próprio poder, né? Igual o poder executivo, que normalmente é um poder mais inchado, mas sempre vai ter, e eu acho que vale demais o investimento, porque é um investimento pessoal que a gente faz na gente, e na nossa família, né? Não, legal, Fernando. É que, queria agradecer bastante, tá, a tua disponibilidade de conversar com a gente. Eu estava devendo eu estava tentando conversar contigo faz tempo já, mas estava se preparando para você para Minas Gerais, a gente poder conversar, mas fosse muito gentil e conseguir encaixar um horário aí entre as tuas indas e vindas para a gente conversar, tá? Essa conversa aqui, muita gente acompanhou ao vivo, depois vai ficar salva e muita gente vai ver, vai se inspirar, vai gostar da tua história, vai te procurar para perguntar alguma coisa, vai te consultar também. E é muito legal a gente contar a nossa história, porque cada um tem a sua história ali, né? Cada um teve que tomar uma decisão difícil, teve que fazer uma superação. E de repente as tuas palavras, o teu exemplo vão servir para alguém tomar uma decisão, para considerar. Eu particularmente fiquei muito feliz que tu fosse tu me acompanhasse aí na minha mentoria desde o primeiro dia, fosse praticamente, né, quando eu resolvi trabalhar sozinho,
tu acreditou, continuaste na mentoria comigo, então é praticamente uma das primeiras alunas ali lá do comecinho. Para mim é uma realização pessoal ver te tomando posse. A gente marcou algumas conversas em vídeo, frustrações, dificuldades. Professor, estou fazendo tudo certinho, o que está acontecendo aqui? Não está vindo o resultado, de repente. E agora ver tu já realizada ali, com a vida já se organizando, com um cargo excelente, assim, para mim é uma realização como se fosse para mim. Eu estou muito feliz mesmo, tá? O Léo perguntou quantas questões tu fizesse ali ao longo da preparação. Tu falasse mais ou menos 70.000, né? Nossa, mas é que assim, foram divididos os períodos, né? No começo é muito PDF, muita leitura, depois é muita questão, que é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito, porque você vai fazer questões, né? Durante a sua prova você vai fazer questões, mas assim, você tem que ter uma base, né, para poder fazer questões e tal. Então, assim, no final mesmo, é só praticamente fazer questões, mas no começo eu acho que é importante colocar uma carga, uma quantidade, sei lá, 20, 30, 40 questões dentro ali do seu conteúdo para conseguir ir assimilando. Mas no final, foi extraordinário assim, essa questão do exponencial assim, de quantidade de questões, que realmente no final, vamos dizer assim, nesse último ano, praticamente, A fazer Bruna essa. falou ali que a Fernanda é uma mulher inteligentíssima e super competente. Muito orgulho. A Bruna, a professora Bruna é ótima, ela trabalha comigo lá no CGU, ela só É, trabalha. não, legal. E assina embaixo, tá? Super inteligente, super competente também. Com certeza a CGU tem muito a ganhar com o teu trabalho também. Agradeço bastante, tá, Fernanda? O dia que quiser fazer alguma coisa aí, conta comigo também. Eu vou sempre contar contigo. Fiquei muito feliz de conversar contigo, de ter aceitado o convite, ter falar que estava um pouco ansiosa aí, como é que ia ser, estava nervosa e tal. E no fim é bem tranquilo, a gente vai conversando e quando vê acabou o nosso. Conversamos uma hora, é bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo, foi bom. A questão é só da exposição mesmo, né? Que a gente ficou um pouco com receio, mas assim, eu acho importante contar. Isso foi importante para mim durante a minha preparação, ver que outras pessoas se superaram mesmo, que é uma superação. Nem todo dia a gente está bem para estudar, nem todo dia você está ali motivado, mas você sabe que você tem que continuar, né? A motivação, ela vem no começo, assim, vamos dizer assim, no primeiro ano, você fala assim, estuda 10, 15 horas por dia, eu estudava, né? E isso não se mantém realmente o desejo de estar ali, de querer ocupar aquela carreira, aquele cargo, que te faz, né, que te faz permanecer. Porque os problemas vão continuar vindo mesmo, os problemas familiares, os problemas emocionais, financeiros, econômicos, e pandemia, tudo vai continuar surgindo e a gente tem que continuar. Se é o que a gente realmente quer, a gente tem Não, que seguir. perfeito. Então, Fernanda, mais uma vez, brigadão, tá? Gente que acompanhou a conversa inteira também, muito obrigado. A gente vai deixar a conversa disponibilizada, depois vai colocar no YouTube também, para mais gente poder conhecer a tua história aí. Obrigadão por tudo, tá? Valeu, até mais, Obrigada, gente. até mais.